Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Hoje temos duas companhias maravilhosas, mais uma vez aqui, pastor Esli Esteves, segunda vez, Isso. ó. E hoje é o nosso co-host, e vocês verão cada vez mais ele aqui, com essa carinha linda, bonita, né? Para abençoar aí a sua vida, sempre muito bem-vindo. E seja bem-vindo, vamos para mais um episódio. Vamos que vamos. E hoje temos uma pessoa muito especial que certamente você já sabe quem é, porque já olhou na capa do vídeo, mas alguém que tem servido ao Senhor na área de educação cristã, nossa irmã Márcia Kopanichi, presidente da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Falei certinho, tudinho? Se você esquecer, tá na camisa dela então lá. É porque o nome é grande, né? Mas seja muito bem-vinda, minha irmã. Dê suas palavras aí de boas-vindas. A casa é sua, você pode ficar à vontade. A ideia aqui, como eu disse, é de termos uma conversa à mesa de casa. E para nós é um prazer te receber aqui, tá? Minha irmã, pra gente começar essa conversa, queria que você se apresentasse aos nossos convidados. Quem é Márcia Kopanichi? Da onde vem esse nome diferente? É uma grande alegria. Obrigada pelo convite. É um prazer falar a esse público. E o Márcia Kopanichi vem, né, do meu esposo, pastor Miguel Kopanichi, missionário capelão hospitalar da Convenção Batista Carioca. E nós estamos aí nessa caminhada de 38 anos. 38 anos, né? Né? Como marido e mulher, com 2 filhos maravilhosos. O Daniel, hoje casado, né, com a Karen, uma nora muito especial, mandada por Deus. Que bênção. E o Marcos, com 27, né, estão aí também orando e pedindo ao Senhor que envie alguém bem especial, como, né, enviou para o Daniel, e assim a família vai se consolidando, né? Então é muito, muito bom, muito grato, né? Eu sou grata a Deus por esse nome bem expressivo, né? Quem conhece... Esse nome tem poder, né? Esse nome tem poder, né? Quem conhece o pastor Miguel sabe que realmente eu sou uma pessoa abençoada. Mas que bênção, né? A família, 38 anos de casado, por Bênção aí de só Deus. já... É verdade. Já Fora os seria... 5 de namoro. Olha! Como é que vocês se conheceram? Dá livro. Eu estava presidente da União de Jovens na época, na minha igreja, e nós fizemos uma gincana. E ganhava pontos quem levasse um colega, um jovem não crente, para a gincana. Mas eu, presidente, não podia participar da gincana. Mas a minha colega, né, nós estudávamos na mesma escola, o convidou para ir à igreja. E aí ele começou realmente a frequentar a igreja, as atividades da igreja, mas nada de realmente fazer uma decisão por Jesus. Ele não era cristão? Não era crente, colega, tinha que ser não crente. A proposta do... né? Era o impacto, evangelista. Exatamente, era gincana evangelista. Vocês tinham quantos anos na época, assim, mais ou menos? 17. 17. Então, e aí ela o convidou. E ele começou a frequentar a igreja e todas as programações, e vai para cá, e vai para lá. A amizade foi sendo consolidada e a gente foi se aproximando. Ele me pediu em namoro, e namoro no interior, aquele tempo atrás. A moda antiga. É a moda antiga, né? Tinha que falar com pai, mãe, tudo direitinho. Só que meu pastor estava de férias e eu já tinha chamado a missionária. Então, naquela semana, ele me pediu namoro, eu aceitei. Domingo, meu pastor volta de férias e eu, então, vou falar com meu pastor. Pastor, como? Você tem vocação? Você vai ser uma missionária? Um namorado não crente? Não. Só que ele trabalhava no sítio com o pai dele o domingo inteiro, só ia para as programações da noite. Sim. Então, quando ele chegou para a União de Jovens,
Aí eu me comprometi com o pastor. Então tá, né? 5 diazinhos assim de compromisso, vamos terminar logo de início. Assim, Resolver, né? Vamos resolver isso. Não tem aquele vínculo ainda. Isso é não interessante. Não tinha nem trocado o primeiro beijinho. Primeiro beijinho, naquele tempo não podia, não. Tava só no contrato ainda. Então, né, ainda estava esboçando o contrato. E eu tô lá, né? Ele chegou, eu já estava na presidência, dirigindo aos jovens, e o culto emenda e a gente entra, ele senta, e lembrem-se, estou no interior, não se põe mão no ombro, não se põe, tudo senta, você senta do lado. Assis, interior do estado de São Paulo. Que legal. E aí, então, no meu coração, no final do culto, eu termino tudo com ele. Começa o apelo, né, pastor? Né, cuida das almas perdidas, essa coisa toda. E continua em oração. E aí o pastor, amém, vem aqui na frente, amém, vem aqui na frente. E foram mais ou menos umas 5 pessoas lá na frente. Eu estou orando, não vi nada acontecer. Aí, quando eu levanto, o pastor falou assim, agora eu vou começar a chamar, que prática do pastor era chamar um discipulador para cada novo convertido. Ele, vou chamar aqui a irmã Márcia para ela ser a discipuladora desse nosso novo irmão, que tal que eu levanto, o irmão está lá na frente, né? O pastor Miguel está lá na frente, na época, né? O Miguel vai lá para frente, eu vou. E foi surpresa para mim, ele lá. Só que vamos terminar, né? Falei, poxa, o pastor me coloca discipulador, eu vou... O negócio ficou complicado, sabia, né? O pastor já sabia. Sim, o pastor sabia, né? Aí, quando o pastor faz o quê quando termina o culto, no final, na porta? Cumprimenta cada um dos irmãos, né? Quando chegou a minha vez, ele puxou a minha mão. Acabou o motivo da irmã, né? Glória, recebi a bênção. Deus fez a obra. Deus fez a obra, porque ele ia ganhar um fora em 5 dias de namoro. Meu Deus. E assim, Deus veio consolidando e veio confirmando o nosso relacionamento, a maneira... Por isso que as pessoas falam, né? Porque até o movimento, né, de relacionamento, eu vim logo já, né, no ano seguinte eu já vim para o seminário, eu fiz o Instituto Batista de Educação Religiosa na época, e aí, no meio, né, no processo, você começa a ser confrontada com a sua chamada, com aquilo que Deus vai fazendo. E eu falando, namorando um rapaz que não tem chamado, o negócio foi ficando forte, né? Foi ficando pesado, foi ficando difícil. Primeiro ano, e aquelas coisas sendo confrontadas, você estuda a palavra e te chamam para comunhão, e te chamam aquele negócio todo para intimidade com Deus. Eu falei, eita, um não vocacionado na minha vida não vai dar certo. Aí eu escrevi uma carta, terminando o namoro. Aí a colega chega para mim e diz assim, olha só, toma vergonha na cara. Ele te pediu por papel, por carta? Não, então a gente espera, você tá na presença dele e termina com ele. Falei, tá, engoli, e carta vai, carta vem. Vocês não imaginam o tanto de carta que tem. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, não era carta. E aí, quando chegou as férias de dezembro, eu porque eu sabia que eu ia terminar com ele. Você já estava gerando aquilo há um aquela tempo. coisa, né? E você vai ficando, você vai sentindo que não está sendo sincera, que não... Embora já tivesse carinho, já tivesse um sentimento já alicerçado. Eu falei, Senhor... Aí, quando eu cheguei em Assis, a primeira coisa que eu queria era terminar com ele. A minha mãe me chamou para conversa. Filha, não faz isso com ele antes do Natal, não. Espera o Natal. Vai estragar o Natal do garoto. Faz isso não, minha filha. E aí, mãe falando, sabe como é que é, né? Aí eu fui conduzindo até chegar no Natal. Quando chega no Natal, ele me entrega de presente de Natal um envelope que eu tiro, tem um cartãozinho lindo, com uma correntinha de ouro. É uma declaração de amor bonita. Aí cai de dentro do envelope um papel. Aí eu abaixei, peguei o papel que eu abro. Era a carta de aceitação dele do Seminário do Sul. Uau! Que legal. Então, e ele não tinha falado nada com você? Nada, porque em Glória outubro, a Deus. A igreja em Assis fez uma série de conferência com o então pastor Sebastião Ferreira, daqui da PIB de Vila da Penha. Uhum. E ele, então, naquela conferência, tem chamado para o ministério.
Só que o seminário só aceitava com 2 anos. Lembra que eu comecei a namorar ele com 17, com 18 eu vim. Então, ele ainda não tinha os 2 anos para o critério. Só que Deus fez uma obra muito grandiosa na vida dele. Glória a Né? Deus. Ele realmente se envolveu com... A igreja tinha 3 pontos de pregação. Ele, inclusive, pregava, né? Dava testemunho no ponto de pregação. Ele cresceu muito nesse um ano. Tempo, né? Exatamente. E eu não estava lá para acompanhar esse crescimento. Eu estava aqui no Rio, estudando. Então, para o seminário, pela declaração do pastor, o seminário aceitou. Ele fez as provas, aquela coisa toda, com pouco conhecimento bíblico que ele tinha. E, então, quando eu chego lá, aí eu falei assim, mais uma vez, por isso que as pessoas falam assim, escreve esse livro, mas escreve de forma romântica, poética, essa coisa toda, por conta disso, né? Então, eu sou companhista com muita alegria, né? E Deus vai, assim, confirmando muitas coisas no nosso ministério, na maneira como Deus o colocou no ministério e a maneira como Deus me manteve no Rio de Janeiro, né? Então, e é muito interessante como Deus une, né, as pessoas, né? Pelo olhar do pastor, pelo olhar da família, talvez isso não vai dar certo, né? Termina. Pelo seu olhar, não daria certo, mas pelo olhar de Deus, ele já via essa data de hoje, né? Sim. Então, assim, é muito lindo o que Deus faz na nossa vida, né? Ele olha lá na frente, né? A gente está vendo o presente, ele está olhando lá na frente. Isso é incrível. Uma coisa que me chamou a atenção, né? É que hoje em dia a gente vê muitos jovens orando para Deus fazer alguma coisa, né? E aí quando você falou, pô, esse rapaz não tem chamado, eu já sei o final da história, eles estão juntos. Eu falei, ela começou a campanha de oração para Deus chamar ele. Aí eu falei, já tava até preparando a piada, pede pra ela orar que o negócio funciona, porque se faltava a vocação, não falta mais, né? Exatamente. Mas, na verdade, a postura foi diferente. Eu acredito que é uma postura muito correta que você teve durante o tempo todo, porque você já sabia, já tinha certeza da sua vocação, já tinha certeza de quem tinha chamado você, e aquilo que parecia atrapalhar a vocação, naturalmente já... Então, assim, Senhor, se não tá de acordo, tá em desacordo eu deixo de lado. Então, assim, isso me chamou a atenção. Sim. De não tentar, né? Hoje em dia, e na nossa geração isso é muito comum, tentar fazer Deus mover ali os palitinhos para nossa vontade acontecer. Mas vontade. Deus faz a vontade dele. Que coisa maravilhosa essa história, gente. A palavra de Deus ela é muito forte na minha vida. Muito, muito, muito forte mesmo. Meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos na Assembleia de Deus. E aos 12 anos, eu aceito Jesus na Igreja Batista, né? Naquele tempo, lá no interior, né, na Assembleia de Deus, não se podia comprar televisão. A televisão não podia. E meus pais compraram a televisão, puseram dentro de casa, e eles foram excluídos. Mas meu pai sabia que não podia criar 4 filhos fora do evangelho. Tinha que estar na igreja. E então nós começamos a andar por todas as igrejas para ver onde nós nos adequaríamos, onde meu pai... Né? Só que quando nós chegamos na Igreja Batista, a gente chegou para o culto das 19 horas. E o culto era às 20. Então nós ficamos sentados todos no último banco, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E... aí, daqui a pouco, vem um senhor e fala assim, qual a idade dos meninos? Aí, deu a idade dos meus irmãos. Ela falou assim, nós temos uma classe aqui só para meninos. Posso levar eles para lá? Já eram os embaixadores? Os embaixadores do rei, exatamente. Daqui a pouco, vem uma jovem e faz a mesma pergunta e me leva para as mensageiras do rei. Então, eu começo a frequentar as mensageiras do rei. E então tenho a minha decisão por Jesus ali. Né? Até então, primeiro dia já não? Não, realmente eu entro no processo, né, de estudo, e aí na primeira etapa, né, hoje se fala primeira etapa, mas era o primeiro passo naquela época, e estudando o plano de salvação, eu me impactei com o plano de salvação e aceitei Jesus como Salvador na Organização Mensageiros do Rei. Glória a Deus. E a minha chamada se dá exatamente estudando, né, um livro, uma biografia missionária.
Então, eu fico encantada, né, com o que Deus está fazendo. E aí a palavra de Deus é muito forte na minha vida, né? Então, os ensinos, a prática. Meu pai acabou não ficando, né, porque da Assembleia de Deus para o perfil batista Sim. era uma diferença muito grande. Mas minha mãe e eu e meus irmãos ficamos na Igreja Batista. E por conta das Mensageiras do Rei, muita memorização de versículo, muito, então os ensinos, os princípios da palavra sempre foram muito fortes, né, na minha vida. Então, por isso que olhar o que Deus ensina e colocar isso em prática é um impacto muito, muito forte, né? E eu tenho assim uma experiência de cumprimento do meu chamado por conta da palavra de Deus, aquele versículo, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem sobre toda a face da terra. Pelo fato do meu pai não ser batista, ele não entendia por que eu tinha que vir para o seminário. Então, ele não validava a minha chamada. E ele mesmo fez a minha inscrição, quando eu concluí o ensino médio, ele fez a minha inscrição para o vestibular de letras lá na faculdade, uma faculdade estadual que tem lá. E ele falou, não, você vai fazer a primeira faculdade, depois você faz o seminário. E domingo eu chego da IBD, eu estou com um leão dentro de casa. Meu pai estava uma fera. E onde você estava? Eu falei, estava na igreja dando aula na IBD. Porque nessa altura, com 18 anos, eu já estava dando aula para as crianças na IBD. Ele, você não foi fazer o vestibular. O que você quer da vida? Eu falei para ele, o que eu quero da vida é ir para o seminário. E aí ele perguntou, o que é que te falta para você ir embora dessa casa? Eu falei, meu Senhor. Aí minha mãe, que sempre foi minha defensora, né, e apaziguadora do meu leão, ela chegou para ele e disse assim, a sua carta de autorização. Ele, cadê o papel e a caneta? E aí minha mãe correu, pegou um papel, conhece o perfil, ele deu a caneta, ele escreveu. Eu, João, autorizo, preencheu lá, assinou. A minha mãe, mais do que rápido, dobrou, sumiu com o papel da frente dele. Aproveitou a janela de oportunidade, né? Exatamente, porque minha mãe, a mulherada da igreja, todo mundo, meu enxoval já estava todo pronto, eu já tinha o aceite da instituição, só faltava a carta de autorização dos pais. Dos pais são os pais. Minha mãe estava dando todo o apoio, mas o meu pai não estava dando apoio. Eu falei, Senhor, como é que eu vou sem o apoio dele? Honra teu pai e tua mãe. Aí eu fui para o trono da graça. Eu falei, Senhor, a tua palavra não se contradiz. Sim. Deixar pai e mãe por amor de mim. Estou pronta. Se eu só tinha 18 anos, uma menina insegura do interior. Estou pronta. Mas a tua palavra não se contradiz. Sim. Eu não posso desobedecer meu pai. Meu pai está dizendo para eu não ir. Meu pai está dizendo que eu não vou. Então, o senhor muda essa história. Mas aquela carta não me convencia. Né? Por quê? Porque ele não fez no amor. Ele não fez na paz. Ele não fez na paz. Né? E eu continuei orando, mas eu tinha autorização. Todo mundo fala assim, agora você tem autorização, seu pai deu. E ele não retirou essa autorização. Sim. Depois disso, ele não disse, não, eu me arrependi, ou não, você não vai. Ele simplesmente não tocou mais no assunto. Né? Aqueles patriarcais daquela época. Né? Aquela época era... Muito forte. Então, foi assim, muito interessante, porque ele não retirou, mas eu também não estava em paz. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso seguir com paz. Eu preciso ir adiante. Mas tudo aconteceu, passagem comprada, aquela coisa toda, a igreja toda... O seminário seria onde? Aqui no Rio. No Rio. Eu saí, são 12 horas, 16 Já de ônibus. Conhecia a capital? Assim, Nunca tinha saído da cidade de Assis sem Eu ia para casa da minha avó passar férias acompanhada de pai e mãe. Né? Mas, assim, minha mãe veio me trazer. Jamais meu pai deixaria eu sair sozinha. Sim. Né? Vim acompanhada também. Né? Já tava... Namorado também, já estávamos com 2 anos, né? Já 1 ano e meio aí de namoro, né? Quase 2. E aí ele veio também me trazer, né? Porque a gente começou com 17, eu faço aniversário no meio do ano. Então, em fevereiro eu já estava com 18 e vim
nesse período. A gente estava com alguns meses de namoro. Ele veio junto com a minha mãe me trazer aqui no Rio. Mas, assim, o que marca a história, que eu digo que é a palavra, né? Porque Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. A palavra de Deus é assim, e Deus atende às nossas expectativas. Ele nos ama, Ele nos respeita. E aí, isso é um momento assim, marcante muito na minha vida, porque quando eu embarco, né? Meu pai, a igreja inteira lá em preso para despedir, missionário, aquela coisa toda. A igreja do interior gosta muito desses negócios, Sim, né? sim. Enviou missionário, enviou seminarista, eles fazem festa. Tanto enviar quanto receber, né? Isso, Chegar numa igreja interior, também é fantástico. E aí, então, todo mundo se despediu, despedi da minha mãe, isso muitas lágrimas, né? Choro, aquela coisa bem... Né? E ele esperou ser o último, e ele parou na porta, lembro disso como hoje, ele parou na porta Você do ainda ônibus. tinha aquela aflição, né, do pai não ter... Aquela carta, né, foi com... Foi. Né, Ele não foi do jeito que levou. você queria. Ele levou lá pro ponto do ônibus. Né, ele foi lá, ele estava lá. Eu falei assim, e eu ficava me dizendo assim, Senhor, ele está aqui, ele está abençoando, ele tá, mas eu não tinha ouvido isso dele. Sim. Né? Eu queria ouvir isso dele. E aí, uma coisa que, na hora assim, de entrar no ônibus, ele foi o último a me abraçar. E aí ele falou, filha, saiba de uma coisa. O pai te ama. E eu tô aqui para o que você precisar. Aí eu passei pra mim. Então, assim, aí que eu chorei mesmo, né? Eu ia lavar o ônibus de água. Aí foi que eu chorei mesmo, né? Eu chorei durante a viagem um bom tempo até. Glória a Deus. Então, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser viva. E ela se cumpre, né? E se cumpre. E assim, eu digo, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Amém. Eu me sinto muito mimada por Deus. Muito Deus mimada. é maravilhoso. E você caminhar, eu imagino a diferença, né, entre o antes e depois dessa palavra, assim. Porque 18 anos, né, você tinha 18 para 19, e entrar num ônibus, seguir a vocação e ao mesmo tempo aquela gotinha que faltava para ir em paz. E ainda assim, eu acredito que a viagem e a chegada e o processo foi muito desafiador, né? Você dizer sim pro chamado aos 18 anos e enfrentar o que tem pela frente foi muito desafiador, com certeza. Mas e sem esse alívio seria um tormento. Eu ia ficar me cobrando muito. Sim. Né? E Deus sabia disso. Né? Exato. Parece que ele deixa lá pros 45, né, do segundo tempo, para... Menino, eu falo pro Senhor, eu falo assim, a gente às vezes brinca, Deus deve ficar se divertindo lá, vamos ver até onde ela aguenta, vamos ver até onde ela aguenta. Ele sabe que a gente vai ser vitorioso, porque a palavra de Deus diz, né? Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, ele já sabe disso e ele vai firmando o nosso caráter, o caráter de Cristo em nós, através de cada uma dessas circunstâncias, e a gente vai aprendendo com cada uma delas. E chegar aqui no Rio... Quanto tempo você ficou fora, longe de casa? Ou você via os seus pais? Não, isso, assim, a cada feriado prolongado, ele levava a gente de volta. Ah, sim. Ele me levava de volta. Ele fazia questão, nem fosse para passar 4, 5 dias, nós tínhamos que voltar. Nas férias de julho, eu digo nós porque quando Miguel veio para o seminário, meu pai apoiou muito. Né? Eu não vou contar nada muito da vida, não, porque vocês vão um dia trazer meu esposo aqui, por favor, e aí eu vou deixar. Vamos, sim. Mas, assim, a família dele não crente, então, meu pai... foi um suporte. Foi um suporte bem presente mesmo, né? Então, a gente voltava a cada 2, 3 meses para esses feriados prolongados. Não podia ter um feriado prolongado porque ele mandava passagem. Né? E férias, recesso, essas coisas a gente ia... Então fomos muito abençoados. E Deus levantou uma família para nos sustentar. Um ano depois ainda mandou uma companhia, né? Ainda não era o seu companheiro de vida, mas uma companhia. De viagem. Porque são 16 horas, né? E aí esse instituto era ali nas imediações do Seminário do Sul mesmo? Então, o Instituto Batista de Educação Religiosa, ele faz parte, que hoje é o Centro Integrado de Educação e Missões. Sim, sim. Ele, na época, era uma escola para mulheres, para moças,
da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Entendi. Hoje, tanto o Seminário de Educadoras Cristãs, que fica no Recife, agora é de Educação Cristã, que fica no Recife, e o Centro Integrado de Educação e Missões, que fica aqui no Rio de Janeiro, ali na Rua Uruguai, nas mesmas dependências da União Feminina. São duas áreas de formação de educação que atende, inclusive, homens, né? Mas, na minha época, era realmente para moças, né? Para mulheres. Então, foi para esse espaço, era internato, por isso, não? Um outro motivo pelo qual ele deixou vir, a gente tinha hora para entrar, hora para sair, ó, tinha que registrar no caderninho para onde ia. Então, então assim, foi um período de aprendizado muito grande e de busca de autonomia. Eu fui educada para a autonomia, mas o medo de sair do interior, de vir para uma cidade como esta. O pastor que estava na cidade de Assis, ele foi o pastor da Segunda Igreja Batista de Bom Sucesso. Então, o meu primeiro campo de estágio foi a Segunda Igreja Batista de Bom Sucesso, que eu já vim de lá com a recomendação. Ali na Maré, com o pastor João. E aí a gente foi ali que a gente fez que eu fiz o meu primeiro ano de estágio. Né? Então, foi aprender muitas dessas coisas. E você falou que durante o estudo da biografia, lá nas Mensageiras, você entendeu o seu chamado. Acredito que o entendimento de um chamado missionário, né? E como que foi, assim, o esclarecimento da direção do chamado, né? Porque tem muitos dons, muitos ministérios para a gente desenvolver na igreja, e o vocacionado, às vezes, fica meio tentando entender exatamente. Como foi para você, assim? Foi claro, foi educação cristã, foi missões e descubra. É crise. Deus faz uns negócios, eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu vim muito convicta de campo missionário, junta de missões nacionais, né, porque foi realmente uma biografia de uma das nossas missionárias. E achei muito lindo o interior do Brasil, desbravar aquela coisa toda, e eu vim com esse foco. Né? Mas em 1986, o IBER, né, hoje o CIEM, abriu áreas de especialização. E era a área de educação cristã, de missões e de Ministério Comunitário Cristão. Não era a minha praia, educação cristã, era missões. Só que missões tinha que ser pela Junta de Missões Nacionais e fora do Rio de Janeiro. E a data para o estágio batia com uma data muito especial na minha vida, que era a data do meu casamento. Eu imaginei. 86. Isso. E em fevereiro, nós nos casamos em fevereiro de 86. E eu estaria em estágio janeiro e fevereiro, chegando para março, para o ano letivo. Não dava porque alguém me pediu em casamento no segundo ano de seminário e eu disse não. E aí, esse alguém falou assim, então tá, quando se decidir casar, o pedido tá feito. Continua por aí, né? Não tem nem pra onde fugir, tava aqui no Rio também. Não tocou mais no assunto. Eu, se quis casar, tive que voltar a tocar no assunto, né? E o Senhor realmente foi me convencendo e me mostrando que era para nós nos casarmos, mas a gente ainda não tinha terminado o seminário. E, então, o meu estágio ali ficou comprometido. Uhum. Eu não podia fazer missões. Mas também não queria fazer educação cristã. E optei por Ministério Comunitário Cristão. Quando eu optei por Ministério Comunitário Cristão, a diretora do IBE, hoje CIEM, me chamou para fazer o estágio na igreja dela, que é hoje a primeira igreja batista da Barra da Tijuca. E eu fui fazer esse estágio, porque aí eu poderia fazer no ano de 1986, já casada. Então, eu desenvolvi aquele estágio. No final do ano, a igreja me convidou para atuar como ministra de ação social da igreja. Então, eu fiquei na PIB da Barra por 10 anos como ministra de ação social. Mas, assim,
como eu sou fissurada em estudar, gosto muito dos estudos, isso é uma coisa que me desperta muito, porque eu fui alfabetizada aos 5 anos, meu pai é professor, era professor, ele está com o senhor agora, e eu fui alfabetizada aos 5 anos, e estimulada a muito livros. Muita leitura, né? Sim. Né? Então, eu li um livro, O Menino do Dedo Verde. Foi o primeiro livro que eu li aos 5 para 6 anos. É um livro grossinho, não é pequenininho, não. E a hora que eu gostei tanto do livro que na cidade tinha um teatro do Menino do Dedo Verde. E aí meu pai me levou para ver o teatro. Aí eu fiquei encantada porque eu vi o livro e lembrava Acontecendo. aquilo assim para uma criança foi. Então eu sou muito apaixonada por estudo, gosto muito, né, de estar estudando. Então, como o IBER abriu as 3 outras áreas, né, eu voltei e fiz a especialização em educação cristã. 10 anos depois já. Não, emendei. Eu terminei foi Ministério direto. Comunitário Cristão, me formei, colei grau. No Entendi. ano seguinte, eu voltei e fiz a especialização em missões, porque aí eles já tinham amadurecido e nós podíamos já desenvolver um estágio a longo prazo de missões no município do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu fiz missões. Voltei e fiz educação cristã. E foi ali no fazer educação cristã. Fechou todas as áreas que dava. Então, como eu gosto muito Deu pra dessa perceber. área, né? E 2 anos depois eles abriram o Ministério Comunitário Cristão, o Ministério com Crianças. Eu voltei e peguei a especialização também. Então, eu tenho as 4 especializações que o IBER ofereceu naquela época. E fiquei nesses 10 anos na ação social. Nesse período, meus filhos nasceram e eu decidi realmente dar um tempo e ser mãe. Eu entendia que os primeiros anos iniciais das crianças era muito importante. Então, eu deixei o ministério e fui cuidar dos meus filhos. Mas nós ficamos como membros na Igreja Batista do Jordão, uma igreja pequenininha, de 70 membros, e ali Deus me desafiou a ajudar a igreja na área de educação cristã. Então, nesse momento aí é que eu começo a, de fato, navegar e adentrar para a área de educação cristã. Entendi. Então, é ali que Deus faz a transição. E seus filhos tinham quantos anos na época? O mais velho estava com 3 anos e o caçula estava com 1 aninho. Um aninho. É. Eu vejo, às vezes, acontecer de algumas irmãs também vocacionadas, e quando chega a maternidade, tem a questão também da educação dos filhos, passa a pensar, não, isso é realmente importante. Às vezes, pessoas que nem têm formação e começam a buscar, tanto para educar os próprios filhos, mas depois acaba também desempenhando o ministério na igreja. Eu acho que boa parte das irmãs que eu conheço que desenvolveram esse tipo de ministério começou assim. E ali Deus confirmou que era isso para seguir. É porque tem muito tempo, muitas vezes a gente tem essa ideia de que, pelo menos a gente vê muitos testemunhos, né, que não, e aí de repente apareceu isso e apareceu aquilo e tava lá o cenário, mas muitas vezes na nossa vida é só Deus mostra uma demanda, a gente obedece, cumpre aquela demanda, no caminho ele confirma, né? E parece ter sido mais ou menos assim. Pois é exatamente esse caminhar aí que Deus vai Sim. fazendo, né? Porque a educação cristã não entrou como prioridade. Entendi. Em termos de ministério. Né? Porque em 2004, a União Feminina Missionária Batista do Brasil me chama, porque com 10 anos de experiência à frente da ação social da igreja na Barra, elas entenderam que eu tinha um olhar para a assistência forte e mais estruturado. Então, eu começo a administrar a Casa Batista da Amizade, ali no Engenho Novo, que, por sinal, está completando agora no dia 17. E aí, olha, queridos amigos, vocês estão convidados, hein? Para dia 17, de 9 às 16 horas, celebrarem os 70 anos da Casa Batista da Amizade. Hein? Estive lá na administração por 20 anos, agora é a Elizabeth. Então,
Por Desse favor, a mês. Betinha, agora, próximo sábado. Por isso que eu tô benção. olhando para os nossos amigos e dizendo, vão lá, visitem lá. Rua Miguel Galvão 30, no Engenho Novo. Benção. Então, eu realmente passo mais 20 anos na administração de uma instituição de assistência social. E todo mundo acreditou que eu ia acabar fazendo uma faculdade de serviço social. Não aconteceu. Porque na administração, eu precisava realmente de uma faculdade de administração. Imagino. E aí foi onde, em 2009, eu concluí a faculdade de administração de empresas. Então, foi um momento bem interessante na minha vida. Só que eu só fiquei na Igreja Batista do Jordão por 2 anos como educadora. Sim. Né? A igreja entrou no processo de sucessão pastoral e eu entendi que a esposa do pastor convidado era educadora no Sim. outro ministério. Eu falei, não. Eles já vêm com essa pastor. Eu falei, não, a irmã fica. Eu falei, não entendo de Deus que devo ficar. E fui ser membro da PIB em Jacarepaguá. Uma igreja que estava recebendo também um pastor novo, né? Já estava com 2 anos de ministério lá, mas um verdadeiro educador, o pastor Elias Werneck. E ele falou assim, irmã, me ajuda na área de educação. Ele sabia que eu estava envolvida na administração, então eu não tinha tempo Muito para... serviço. eu não teria tempo para ser a educadora cristã Sim. da igreja, como a igreja poderia receber. Mas Deus estava me preparando para algo muito maior. Imagino. E então eu dividi, o meu tempo com a administração da Casa Batista da Amizade e a educação cristã da PIB em Jacarepaguá. E nós fomos crescendo juntos. A igreja, a educação, e eu mentoreada por um big de um educador. Sim. O pastor Elias Werneck é um educador, um pastor educador, isso faz toda a diferença. Então, nós fomos crescendo nesse ambiente. Um outro fator bom, assim, que potencializou bastante, foi que eu me formo em 87, mas em 89 eu passo a fazer parte do corpo docente do IBE. Então, eu fiquei professora ali por 24 E lá anos. já exercitava isso. E aí a Já gente era natural começa... para você ensinar. Né? Então, aí a gente começa realmente a ficar muito envolvida com essa área da Sim. educação. Então, dando aula, vivendo com ele, pondo tudo o que a gente via em prática na igreja, é uma coisa assim, foi um crescendo, foi um realmente crescendo. E o pastor Elias, ele é um batistão Raiz, né? raiz, é isso aí, ele é um batistão raiz, até porque ele foi redator da revista Administração Eclesiástica, então ele vivia nesse ambiente denominacional também, e ele foi levando a igreja a investir também na área de educação, e a igreja então começou a mandar a mim, como educadora da igreja, para as assembleias, e aí eu comecei a me envolver também com a Associação dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Então, aí a gente começa a conviver nesse ambiente com outros educadores. E é enriquecedor esses ambientes, né? Muitas vezes eu sinto que a gente está falando num contexto batista, né? Que talvez você que esteja assistindo não seja comum na sua denominação, mas é muito eu sinto que isso era muito mais forte antes, né? Das associações, das convenções, e que a minha geração e a geração talvez anterior está deixando isso um pouco de lado. Eu tenho essa impressão. Mas é um lugar, sem dúvida, de muito compartilhamento, de aprendizado. Então, é preciosa essa união entre as igrejas, essa cooperação entre as igrejas, né? Eu acho que isso precisa ser fortalecido hoje em dia. Exatamente. E isso sempre foi muito forte entre os batistas. Sim. A área de educação cristã, até 2005, era uma potência. A literatura, o que regia, os princípios doutrinários, os estilos, a eclesiologia, a liturgia. Né? Você sabia que você saía de uma igreja batista e lá para o interior você chegava lá, você se sentia no mesmo ambiente. Em casa, era, né?
aquela identidade, aquela identificação, Sim. uma coisa assim bem própria daquele tempo, né? E hoje, e aí então é onde eu encontro, indo, né, para esse ambiente, a Associação de Educadores Cristãos, e começo a perceber uma leitura diferenciada, a olhar para a própria educação cristã da igreja local, por um outro viés, né? Olhar para uma outra realidade, perceber que a gente tem muito mais do que só administrar um fazer, mas um ser educação. E isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, naquele período de Associação de Educadores Cristãos, eu estive coordenadora da região Sudeste, então a gente fazia um trabalho de mobilização, mas eu ainda não tinha a visão, né, ampla do potencial que isso podia acontecer. Sim. Então, nós fomos aprendendo e convivendo com os outros educadores. A cada ano, nós nos encontrávamos para, né, aquele encontro anual, e a gente ia fazendo a nossa assembleia. E Deus foi trabalhando até que nós elegemos, né, e muitas educadores, né, tem homens também, tivemos homens na presidência da associação, e o trabalho foi se consolidando, e Deus acabou levantando para presidente da Associação de Educadores a irmã Ilana Ramiro, uma jovem visionária, estratégica. E aí ela deu uma guinada na nossa cabeça. Sim. A gente vai falar assim, ela deu uma guinada na educação cristã. Mas, né, hoje, né, o pastor Esli estava ali falando, né, olhando o site da UEC-BB, e viu lá que, né, o meu postzinho de parabéns. Né, agora, no dia 30, completei os meus 60 anos e falo com muito orgulho, porque muita alegria, porque cada ano, cada dia é uma festa, uma celebração diante do Senhor. Glória, então, eu não tenho problema, nenhuma dificuldade de dizer que estou 60 anos. Nem precisa ter, né, realmente não parece. Eu tenho muita alegria, louvo imensamente ao Senhor por isso. Mas uma jovem, né, com menos de 30 anos, de 40 anos, falando com uma pessoa de 60, e nós, muitos educadores ali, ocupando gestão, e ela vem com aquele olhar de a gente pode mais, Deus quer fazer mais. E aí ela começou a fazer todo um movimento, planejamento estratégico, e a gente foi entrando no barco com ela, e hoje, a Associação dos Educadores Cristãos é a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Isso que eu ia perguntar, porque você estava falando da associação, eu falei, foi então a mudança de nome, Exatamente. Né? Nós mudamos de nome, mas potencializamos o perfil. Sim. Né? Os nossos objetivos, né? A visão, a missão. Hoje nós temos uma ordem, e assim, para ver como ela traz esse movimento, né, para nós, educadores, que nós éramos 100 educadores em 2022. 2022, nós nos migramos para a Ordem, e hoje nós, semana passada, batemos 500 educadores filiados. Meu Deus. Que bênção. Então, por quê? Porque nós existíamos, nós estávamos ali, só que a gente não encontrava a sinergia, a gente não encontrava aquilo que nos une, aquilo que nos motivava. E com o declínio da educação cristã, com o esmaecimento, isso que você trouxe, né? A necessidade. A gente parou de falar de educação cristã. Nós ficamos falando de educação cristã dentro dos nossos ambientes. Sim. Então, quando a gente potencializa isso, se une, e um começa a fortalecer o trabalho do outro, a puxar e perceber o que o outro está fazendo, e a gente foi somando esforços. Então, hoje, a Ordem dos Educadores Cristãos realmente tem uma influência
bem expressiva. Então, estou em todos os estados? Já estamos em todos os estados, mas não como sessões ainda. Porque no nosso estatuto, para cada sessão precisa de 10 educadores que ainda não têm a sessão organizada. Mas o ano passado, quando nós nos tornamos ordem, nós hoje... Impressionante, o tempo que tem. Muito, muito curto. Graças a Deus por isso. Nós já estamos, né, com vários estados organizados, várias convenções. A gente fala estados, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós somos 2 convenções. A Convenção Batista Carioca e a Convenção Batista Fluminense. Então, são 2 sessões no estado do Rio de Janeiro. E alguns estados também têm isso, né? Mas nós esperamos, até o final do ano, organizarmos mais algumas sessões e o nosso desejo é que, realmente, em 2025, nós tenhamos todos os estados com sessões acontecendo. Então, nosso movimento, né, e o nosso fortalecimento chega na Convenção Batista Brasileira. Porque a Convenção Batista Brasileira, ela não tinha o Departamento de Educação Cristã desde 2005 ativo. E como a Associação de Educadores tem assento, né, na Convenção Batista Brasileira, no Conselho, e agora, enquanto ordem, né, a gente também continua com esse assento, Elana estava presidente na época, né, e como presidente ela levou aquele afã que nos uniu enquanto educadores para dentro da Convenção Batista Brasileira, para as reuniões do Conselho, e ela começou a sinalizar que era importante que se tivesse uma coordenadora de educação cristã. Né? Então, Elana não podia ser reeleita, né? Porque no estatuto tem aquele período, ela foi eleita por 2 períodos, por 2 mandatos, e aí, então, eu acabo sendo eleita presidente, porque com ela eu fiquei na área de gestão, então eu trabalhei muito perto dela, então ela foi assim praticamente preparando o caminho, e aí os educadores todos mobilizados, a gente nesse movimento acabo sendo eleita, e ao ser eleita meu nome aparece na área de educação. Eu não tinha tanta expressão, né, na área de educação. Então, quando foi em fevereiro de 2023, eu deixei a administração da Casa Batista da Amizade. Então, de uma certa forma, embora educadora da PIB em Jacarepaguá, eu fiquei solta, livre, com a agenda, né? Eu tinha outros planos, eu estava sonhando um outro caminho. Não era bem esse, não. Não era bem esse, não. Ontem eu ouvi de uma amiga que falou o seguinte: Deus não escolhe pessoa desocupada. Ele sempre vai pegar alguém que está ocupado para ocupar em outro lugar. Então, foi assim que ele fez contigo também. Aí eu estou sentada lá em maio de 2023, participando da Assembleia da Convenção Batista Carioca, e o pastor Sócrates não vem e senta do meu lado. Márcia, eu tenho um convite para lhe fazer. A diretoria e o conselho da Convenção Batista Brasileira orientou e determinou, direcionou que nós precisamos de uma coordenadora de educação cristã para a Convenção Batista Brasileira. E o convite é para a irmã. Assim, do nada. Assim, do nada. Sentou do meu lado, eu estou lá na reunião, sentou do meu lado, assim, pleno intervalo. Sabe aqueles intervalos que acontecem, assim? Pegar o café, né? Não, ele vem e senta. Quando ele sentou do meu lado, eu falei assim, será que vem? E aí veio esse convite, e foi um tempo, né, eu falei assim, Senhor, o que eu faço com todos os planozinhos? Né? O homem faz o plano, Deus dirige os passos. Né? Eu falei, Senhor, eu fiz um plano tão bonitinho, tá tudo aqui, ó, organizadinho, a administração me ensinou a fazer essas coisas. Aí eu falei, não, eu vou aceitar o desafio. Então, aí acumulei as 2 funções, tá, de presidente da Ordem dos Educadores Cristãos e a função de coordenadora do Departamento de Educação Cristã. E, a partir daí,
Deus realmente potencializou aquilo que estava acontecendo no ambiente. Então, hoje nós temos, além de termos todos os estados, né, com ordens organizadas, ou pelo menos já em trabalho de organização, porque nós temos grupos de educadores em todos os estados, pela Ordem dos Educadores Cristãos. No Departamento de Educação Cristã, a gente começa a construir, dentro de cada convenção batista estadual, a necessidade de se ter um educador, uma área de educação. Algumas convenções já têm isso naturalmente. Sim. Minas tem, Paraná tem, Espírito Santo tem, o Rio de Janeiro, Fluminense e Carioca tem, mas existem outros estados que não têm isso tão forte. Foi mudando essa mentalidade aos poucos. Então, hoje, cada convenção tem um educador indicado pelo executivo para compor o Comitê de Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira. Então, hoje a gente fala com todos os estados. Sim. E o nosso desafio é falar com todas as igrejas. Né? Mas ainda não deu tempo, falta pouco. Né? É interessante ver esse movimento que Deus está fazendo denominacionalmente, porque eu acho que para qualquer irmão batista ou de qualquer igreja, fica evidente a carência da educação cristã sólida na igreja local. Sim. E muitas vezes a gente tem uma igreja local que tem pessoas vocacionadas, tem boas ideias, mas não tem estratégia, ou tem estratégia, mas não tem tão boas ideias, um fundamento teórico, e parece que isso fica meio solto, cada um lutando por si. Quando vem algo de cima, né, no sentido de a denominação agora é um padrão, agora precisa de uma pessoa, parece que não, mas isso muda muito, e a perspectiva para isso se tornar um fortalecimento genuíno da igreja local é bem mais promissora nesse ambiente organizacional, assim, de cima para baixo. Exatamente. Um momento que nós estamos vivendo na UECBB, que assim está sendo desafiador, que é o Projeto Educacional Cristão. A UECBB, ela oferece para o educador cristão uma formação continuada. E no último módulo que nós tivemos, foi oferecido a todos nós, foram 160 educadores participando desse módulo, o curso Projeto Educacional Cristão, que é algo similar, por exemplo, quando eu começo a me envolver mais nisso, eu vou fazer pedagogia. Eu falei, não, peraí, deixa eu ter um outro olhar. Aí eu fui para a UERJ e fiz pedagogia. Ela não cansa de estudar. Jesus! Eu fiz 6 anos de faculdade, eu tô cansada, ela não para. Aí eu fui e fechei pedagogia. E lá na pedagogia eu vi o tal do projeto político-pedagógico. E falei, isso aqui... Isso é o que? Uma espécie de... Você realmente faz o que as escolas têm, né? O que é o projeto político-pedagógico, ou seja, como é que a escola funciona em termos educacionais. E eu falei assim, isso... E aí, junta com Elana, que já vinha com esse negócio, e aí a gente ofereceu o projeto educacional cristão. Já tinha, se você baixar no site da convenção, você vai encontrar lá um projeto educacional, que é um esboço do que a gente do que precisava ser. Então, nós fizemos o curso, oferecemos, 160 educadores fizeram, eu fiz também esse curso já com o viés cristão. E aí a gente, né, ferramentas, tudo, análise de SWOT voltada para a educação cristã, e aí tudo, as ferramentas todas preparadas para isso. Vamos aplicar, vamos... Então, agora nós estamos com um grupo de mentoria, e o desafio é que nós que estamos nesse primeiro grupo, somos 12 sendo mentoriados, nós vamos aplicar, nós vamos construir para a nossa igreja o projeto educacional cristão. Vamos colocar isso para funcionar, vamos
trazer essa expertise para nós e vamos tentar fazer com que as nossas associações, as nossas convenções estaduais, as nossas associações, até chegar na igreja local. Nosso sonho é que cada igreja tenha o seu projeto educacional, ou seja, Amém. olhe para a sua realidade e diga assim: a minha igreja precisa desse estudo da palavra usando essa metodologia, é aqui, isso vai atender a nossa demanda. Porque tem igrejas que têm um perfil tão jovem, mas está com o mesmo conteúdo de um perfil que atende os idosos. E tem igrejas que têm um perfil muito mais maduro. Sim. Então, qual é a realidade? Então, nós aprendemos a usar essa realidade. Então, isso que o irmão trouxe. Né? É uma realidade que precisa ser atendida e nós, educadores, estamos aí. E a Ordem dos Educadores traz esse grande desafio de potencializar o educador cristão, como eu disse. Muitos educadores novos sendo formados com esse gás, com esse olhar totalmente inovador. Por exemplo, uma coisa que para mim foi um choque muito grande, né, que são as tais metodologias ativas. Não só pelas metodologias ativas, né, porque um quadro de giz pode ser né, mas o quanto nós podemos explorar de tantas coisas novas. Nós estamos agora com o curso da UEC-BB sobre a inteligência artificial no Ministério com Criança. Que legal. Eu estou vendo um site aqui já. Né? Se alguém estiver em casa e quiser participar, é só entrar no site? Só entrar no site da UEC-BB, nós temos todas as informações lá. E, assim, se você se interessar, pode se inscrever ainda, porque como a gente só teve a primeira semana de aula, ainda dá tempo. São 4 semanas, né? E... embora ele seja específico para o educador, né, porque tem alguns... É presencial? Não, online. É online. Mas esse é o da inteligência artificial. Esse é o da inteligência artificial. Nós temos o das metodologias ativas, da inteligência artificial e o da inclusão. São os 3 que estão sendo oferecidos agora. Então, ainda dá tempo para quem quiser se inscrever e participar. As aulas ficam gravadas, então, eu perdi a primeira aula. Não se preocupe, você se inscrevendo, você recebe a primeira aula gravada e pode acompanhar no mesmo nível os outros alunos que já participaram. Então, nossa preocupação enquanto Ordem dos Educadores é realmente que cada educador se especialize, se atualize. Então, para nós que estávamos, né, guardados lá naquele distanciamento, foi assim um boom. Então, hoje nós estamos, a nossa diretoria, nossas áreas de atuação, nosso trabalho é realmente de ponta. Hoje a gente está num trabalho bem bacana mesmo. E vocês, né, nesse caso aqui, inteligência artificial, é algo que está sendo falado, né? Então, vocês começarem a fazer esse tipo de curso é muito bom. Porque às vezes você se prende ao passado. Não, é isso aqui que eu aprendi lá no passado. Inteligência artificial é profano, né? Revistinha é sagrado. E eu ia perguntar, mas eu acredito que você já respondeu até antes, né? Porque às vezes o educador tá em casa ou tá na igreja e ele às vezes nem sabe que agora a associação é ordem, nem sabe que existe esse suporte, né? Às vezes é um irmão que está meio solitário, meio Elias, né? E aí Deus está mostrando que existe um povo, sim, que está se preocupando com isso. E aqui ela já falou, eu acredito que tem até mais coisas, mas assim, sobre os benefícios de se filiar à ordem, né? Você já falou desses cursos, existe algum outro tipo de acompanhamento, reuniões e tudo mais? Sim, nós somos, assim, estruturalmente, né? A gente tem esse formato, né? Agora, dia 23 de agosto, o Conselho vai se reunir para as deliberações. As nossas reuniões, nós temos um encontro anual e temos esses movimentos que a gente faz, né, de formação continuada. Temos as nossas lives que acontecem toda segunda-feira, né, pelo Instagram. E a gente Instagram? tem Educadores Batistas. Então, a gente está nesse movimento e, quando chega no mês do educador, a gente faz aquele boom, assim, de estarmos todos juntos,
né? Então, a gente tem esses benefícios, né, de estarmos juntos, de estarmos trocando, de nos apoiarmos, de darmos suportes. Fizemos um trabalho bem bacana agora no mês da EBD, que foi o que nós chamamos de EBD para o alto. Né? Então, a gente começou com um protótipo. A gente só ia fazer 8 módulos para ver se daria certo. Só que quando começou, nós fizemos em 18 igrejas. Foram 18 polos do EBD para o alto. E agora estamos desafiados a fazer em todas as regiões receberam, né? Mas, então, a gente se une e fortalece o educador que está na ponta, dá todas as estratégias, o material sai todo consolidado, tudo coordenado, um negócio ficou bem bacana. A gente falou assim, vamos fazer com 8. Dá para ver o brilho no olhar do negócio acontecendo. Né? Dá para fazer. A gente vai fazer só 8 para ver se funciona. Sim. Só que quando estava tão organizadinho, eu falei assim, eu quero aqui na minha região também, eu quero na minha associação também. Se alguém se interessar, uma igreja que se interesse por isso, como é que Faça faz? contato conosco, porque nós já estamos. Entra no site, manda mensagem pra gente. Lá tem o nosso WhatsApp, no site tem todo o nosso. Pode falar o site, porque aí a Ju pode até colocar o site lá no rodapé lá. É o ecbb.com.br. Lá, mais simples e impossível. Isso aí. É o ECBB. Jogou o ECBB, ele vai chegar lá pra gente. E assim, a gente procurou se atualizar ao máximo, né? Eu digo que o nosso site é chiquetérrimo, é lindo, é atualizado. É de ponta o nosso site, né? Porque a gente fica realmente... E são os educadores que estão se mobilizando. Os nossos educadores, nós trabalhamos com a coordenadoria regional, temos um educador fazendo essa coordenadoria em cada uma dessas regiões. Nós temos 5 áreas estratégicas de trabalho e cada um deles... Aí você fala assim, então, quanto é que vocês gastam nisso? Todo mundo é voluntário, a começar pela diretora executiva. Né? Hoje a gente realmente tem uma assistente de direção, né, que precisa, porque esse WhatsApp, essas respostas todas têm que ser dadas em tempo real. Não dá para você esperar, quando eu tiver tempo. Se eu estiver numa reunião, 1h30, eu estou aqui com vocês, não sei nem quanto tempo a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, mas tudo bem. Eu não poderia estar respondendo, Sim. mas ela está lá o tempo todo de olho nos nossos meios de comunicação. E a gente cresceu de tal forma que hoje a gente precisou realmente profissionalizar a nossa imagem. Né? Então, a gente hoje também... Tudo educador, tá? Tudo educador formado. Vocacionado para entender o quanto isso dá. É muita entrega mesmo. Nessa área, né? Então, a gente sabe que esse tipo de investimento de vida e de tempo, né? Ele não é vão no Senhor. O Senhor vai nos ensinar sobre isso, que o nosso trabalho não é vão nele. E eu tenho certeza que isso já está frutificando e dará muitos frutos ainda maiores para a glória de Deus. Vocês falaram de benefícios, a gente ainda tem uns benefícios para o educador cristão ou para quem já tendo uma formação se desperta para a área de educação, que são as nossas parcerias, né? Para a pós-graduação. Legal. A Faculdade Teológica de São Paulo tem pós-graduação em educação cristã. Tem uma do Sul. Fugiu o nome agora. E agora, mês passado, a gente fez com a Fabapar também, né? A parceria. O da Fabapar é da área de educação cristã, o São Paulo também, e o do Rio Grande do Sul fugiu. Tá lá, gente, tá tudo na UECBB, tá tudo lá. E todo educador filiado que quiser fazer a pós-graduação tem um desconto. São quantos anos? Né? 2 anos. 2 anos. Na pós-graduação. E ele sendo filiado, ele já tem esse desconto. Mas também todas as 3 são reconhecidas pelo MEC, tá? Todas as 3 são reconhecidas pelo MEC. Hoje hoje na nossa igreja não tem, né? Tinha um trabalho com Libras, né?
Vocês têm algum trabalho voltado Eu acho para que essa área? de inclusão. De inclusão já entra Libras? Não. Esse está sendo o nosso grande desafio. Nós já estamos com a segunda turma de formação continuada falando sobre inclusão. Não? Porque a gente entende que realmente Sim. é uma área que demanda Que é uma um desafio à necessidade. parte, né? E uma necessidade para esse tempo muito forte. A Junta de Missões Nacionais tem uma parte também de trabalho com surdos, né? Eu acredito que tenha também Isso. cursos de capacitação, né? Eu queria tem uma coisa que tá na minha cabeça, assim, porque a gente foi falando da parte mais organizacional, do suporte, mas eu vejo que na sua história tem tanto a experiência local e agora uma visão ampliada da experiência que você teve localmente. Queria saber, assim, de você, agora que você tem essa visão ampliada, né, percebendo a demanda de vários educadores, de várias igrejas, para você, quais são os maiores desafios hoje da educação cristã, no contexto batista, que é o nosso contexto, né? É uma pergunta complexa, pequena, mas complexa, mas assim, quais seriam assim os pontos de maior atenção que você acha? É a validação da educação cristã através do ensino da palavra. Nós batistas somos históricos na área do ensino da palavra. E, infelizmente, as nossas igrejas batistas estão deixando de ter a escola bíblica. Não falo nem dominical. Sim. Não, porque hoje não dá mais para centralizar o estudo bíblico somente aos domingos. A realidade é outra. Mas, infelizmente, o ensino bíblico não está ocupando mais o lugar de primazia, de prioridade. E isso nos preocupa muito enquanto educadores. Então, a gente precisa realmente ter esse resgate. Se nós não cuidarmos, até mesmo o tempo de exposição da palavra, dos púlpitos, corre risco. Está deixando de ser prioridade. Então, nós precisamos olhar bem para isso. Hoje, pela facilidade do acesso, né, da Bíblia na mão, no celular, essa coisa toda, nós não memorizamos mais versículos. E ele é fundamental. Quantos versículos, quantas vezes a gente está num momento de angústia e vem aquele versículo que você memorizou e que é uma verdade para você. Os estudos estão sendo muito temáticos, ainda que fundamentados por versículos bíblicos. Hoje, se você puser uma Bíblia na mão de uma pessoa, não digo nem uma criança, mas de um novo convertido, ele não sabe onde estão os livros da Bíblia. Porque o manuseio da Bíblia, mas também, hoje tudo é digital. Ok, sim, vamos para o digital. Mas também onde ele está, como ele está, que versículo, que texto realmente faz parte. Se der só o aplicativo da Bíblia, sem o Google do lado, para o irmão é capaz de ficar perdido até no aplicativo. Então, nós precisamos fazer esse estímulo. A leitura hoje está ficando em segundo plano. Leitura secular, sim, de qualquer... Não, hoje todo o nosso texto tem que ser gotinhas. A gente não lê... hoje você manda versículos, você não... vamos ler o capítulo. O capítulo! Então, o quanto disso a gente vai perdendo e precisa ser resgatado. Então, o ensino da palavra precisa... está sendo realmente um desafio para este tempo, preservarmos o ensino da palavra. E nós somos gratos a Deus, porque lá na nossa igreja, graças a Deus, assim, a gente tem um grupo de estudo dos jovens, né, que é a mesa, fazendo propaganda aqui, né? Toda quarta-feira. Que a gente tem estuda, dispositivo, né? Leu, né? A gente está no Evangelho de João,
e versículo por versículo, tem sido muito bom. Temos seminário na igreja também, né? Mas isso também é um movimento recente. Isso aí que é recente. Mas por quê? Porque a educação cristã está preocupada com isso e a igreja que realmente entende a responsabilidade de que é através do estudo da palavra que nós vamos alcançar a estatura do varão, né, na maturidade, de como Cristo precisa estar em nós, esse é o grande desafio. A Bíblia fala, né? O povo perece, padece por falta de conhecimento. Exatamente. Sem o conhecimento da palavra, a palavra é vida, né? Então, sem o conhecimento dessa palavra, o povo vai padecer. E é o que tem acontecido, né? Tanto em igreja, tanto como sociedade, o povo está padecendo porque falta o conhecimento de Deus, falta o conhecimento da palavra de Deus. E a gente comentou sobre a nossa igreja, e a perspectiva que eu tenho com todo amor é que o que tem acontecido hoje, o movimento que tem acontecido hoje na nossa igreja de voltar e de ter atenção, é um movimento terapêutico. Porque a igreja já tem sintomas não, a gente nunca deixou de fazer EBD. Sim. Sempre tivemos uma igreja bíblica, doutrina bíblica, mas o corpo, aos poucos a EBD foi ficando mais vazia. Aos poucos a mensagem expositiva menos tolerada. Então, isso acendeu um alerta sintomático, mas já sintomático, eu lembro só do Covid, né? Eu tenho um cara que fala que ele é fitness assintomático, então ele é um gordinho. Mas a igreja, ela já tinha sintomas, e eu percebo ainda tendo, durante um tratamento de Deus, eu acredito, de um problema. E assim, é importante a gente trazer isso para a mesa, porque você não precisa esperar uma doença se desenvolver para começar a preveni-la, né? Então, essa ênfase ao ensino da palavra não é só um tratamento, é algo que nós como igreja devemos buscar, porque isso é uma ordenança, porque isso é um direcionamento, porque isso é bíblico, para ter cristãos maduros. Independente de ter EBD, de ter seminário, o que a gente vê na comunidade geral, e não só falando de Batista, quando a gente olha para a rede social, quando a gente olha para as conversas que a gente tem com outros irmãos, são pessoas que são novos convertidos, aí depois deixam de ser novos convertidos. Mas a mentalidade, a maturidade parece que ficou por ali, fica 10, 20 anos sem aprofundar no conhecimento, sem experiências a partir do conhecimento. Então, assim, é realmente um tempo de muita atenção para o que realmente importa, né? E eu fico muito feliz de ver que é difícil falar isso, né? Trava-língua. Como denominação, como estruturas mais sólidas e com muito conteúdo, isso tem acontecido, né? E a Bíblia precisa voltar para o centro, a Bíblia precisa ser a ênfase nos ensinos e, assim, na prática do educador. Porque tem isso, né? Temos um problema, sabemos a solução. Agora, como trazer isso para resolver, né? Fazer esse encaixe aqui. Quais os desafios na prática de trazer a palavra para o centro? Assim, o que você acha que é mais desafiador nos tempos de hoje? Eu acredito que a rede social, a forma de pensar da geração, assim, queria ouvir de você sobre isso. O que chama atenção? Nós, educadores, precisamos nos atualizar. Nós precisamos olhar para o contexto, entender a realidade e trazer metodologias que deem à palavra o valor que ela tem, a praticidade que ela tem, porque muitas vezes nós ficamos distantes do que é a demanda. Você falou sobre o estudo, né, sobre o terapêutico. E as pessoas vêm para as nossas igrejas, né, e essa é uma visão. A PIB de Jacarepaguá está a caminho do seu 103º aniversário. Então,
E é uma igreja que está há 10 meses com um pastor de 48 anos, com uma visão bem jovial, Sim. mas uma realidade de membros. Nós ainda temos membros que são filhos de fundadores. Sim. Então, é Tradicional, uma né? tradição que vem, que precisa ser respeitada, que faz parte da nossa história. E o educador, ele precisa olhar para essa história, porque, né, a própria Bíblia faz esse resgate também, né? Mas também nos sentimos desafiados a olhar para o novo. O próprio Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, o que é que tem de novo que, de fato, atenda à demanda e necessidade desse atual contexto? Então, o desafio para o educador é realmente ir em busca de todas essas, de todo esse conhecimento e identificar quais são as demandas, quais são as necessidades e levar a cada um de nós a olhar para a palavra de Deus e entender a aplicação dela na nossa vida dentro dessa realidade que estamos vivendo hoje. Sim. E isto é diferente hoje em termos dos contextos. Então, Sim. se a gente olhar para a própria educação secular, ela precisa ser aplicada, embora o conteúdo a ser exigido seja o mesmo, Sim. ele precisa ser adaptado às realidades, aos contextos. Então, uma igreja que tem um perfil, né, a gente já comentou isso aqui, uma igreja que tem um perfil muito jovial, ela vai ter um louvor de forma mais específica, ela vai ter um louvor, uma mensagem que atenda aquele público. Tá? Outras igrejas vão trazer um contexto, né, mais litúrgico, dentro daquele que é a sua realidade. Mas hoje nós precisamos olhar para esses dois contextos porque eles estão se misturando. Sim. Hoje nós olhamos, né, para a realidade da PIB em Jacarepaguá e nós temos os nossos irmãos que nasceram no ambiente evangélico, foram criados dentro de toda a nossa estrutura denominacional. Sim. Só que quando a gente olha para o outro lado, chegaram famílias que não sabem nada a respeito da palavra de Deus, mas que tiveram um encontro com Cristo. E aí, como você não sabe isso? Está na Bíblia. Opa! Como é que a gente junta esses dois saberes? Né? Como é que a gente junta essas duas necessidades, essas duas demandas e faz isso conviver no mesmo ambiente? Então, a educação cristã, ela precisa oferecer uma matriz curricular, precisa oferecer uma formação de liderança, Também né? Porque é uma outra... Atenção vocacionada. Exatamente. Né? Como é que essas pessoas, qual é a sua contribuição para esse novo tempo? Então, a parte, por exemplo, de marketing, que era uma coisa que a igreja não se preocupava. Hoje, a igreja não pode viver sem isso. Ministério de marketing, né? Como é que é isso? Antigamente não se filmava um culto. Hoje, todos os cultos são filmados online. Exatamente. Então, e essa preocupação, né? Nós entramos aqui, qual era a preocupação aqui? É estabelecer o som de forma, né? A iluminação, as orientações. Hoje você não tem como fazer uma transmissão de culto sem que alguém esteja preocupado com a iluminação. Se o som está chegando adequadamente. O que isso tem de espiritual? Tá? Então, hoje de manhã, realmente, nós estávamos na reunião, né, da diretoria da Ordem dos Educadores Cristãos e nós estávamos fazendo, né, o nosso momento devocional foi exatamente sobre isso, né, sobre
não se espiritualizar todas as coisas, Sim. mas consciente de que tudo é espiritual, a partir de que você tem uma vida espiritual. Então, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer coisas, fazei para a glória de Deus. Então, acaba sendo espiritual. Isso aí. O meu trabalho secular acaba sendo espiritual, o cuidar da iluminação, porque vai haver uma transmissão, é espiritual. Né? Então, mas aquilo lá não é ensino bíblico, Aham. mas é uma entrega, é um serviço, e o serviço. serviço cristão está ali. Então, a gente precisa, sim, olhar para esse fazer da educação cristã um ser educação cristã. Uma coisa contínua, ensino né? contínuo, é a parte toda. Então, são desafios para esses dois públicos, essa nossa realidade denominacional, Tamo junto. Essa questão que você falou sobre espiritualizar as coisas, isso é bom muitas vezes. Existem muitas coisas que são espirituais, a gente fica batendo cabeça achando que é só organizacional e precisa batalhar ali espiritualmente por isso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que em alguns contextos, quando você fala em planejar, estratégia de crescimento, estratégia de alcance, não, mas isso é espiritual. Não é a força do braço, não é. Só que ao mesmo tempo Deus dá ferramentas, né? Deus dá ferramentas de alcançar. Não é só falta de oração, às vezes é falta de preparo mesmo que não está fazendo o conteúdo chegar onde tem que chegar. Então, assim, é importante a gente ter essa maturidade, de entender que realmente nem tudo é 100% espiritual, mas ao mesmo tempo tudo é 100% espiritual. Eu preciso saber ter esse discernimento. Que bênção, cara, que bênção. E como que está abrindo a minha cabeça aqui para pensar também nas realidades das igrejas, né? Irmã, eu acredito que esse pode ser de repente o primeiro encontro de alguns outros para a gente abordar temas específicos. Mas a gente sempre costuma deixar assim 2 conselhos para aqueles que nos ouvem, já caminhando um pouco mais para o fim da nossa conversa, para aquele que nos ouve, né? E aqui eu me lembrei de quando você estava contando o seu testemunho de vocação lá atrás, e você começou a conversa falando: eu sou uma pessoa muito bíblica, eu tenho uma mente muito bíblica e eu tenho um amor muito grande pela palavra. E uma coisa que a gente falou é que a palavra é viva, que a palavra se cumpre na nossa vida, que a gente caminha de acordo com ela. E o primeiro conselho que eu gostaria de pedir é para o jovem que de repente se sente vocacionado. Eu acredito que todo cristão é vocacionado, mas aquele que tem o ministério da educação, seja aquele que já exerce a educação no ambiente secular, como um professor, ou aquele que se sente vocacionado a ensinar. Qual seria o seu conselho para esse jovem ou essa jovem hoje que parece com você lá nos seus 18 anos, depois de caminhar tudo isso? O que você diria para esse jovem que nos acompanha? A crise de um versículo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Eu briguei muito com Paulo. Muito com Paulo. Mas ele é muito prepotente. E esse é o meu desafio. Não é que eu seja, né, imitadora de Cristo, como Paulo disse que é. Né, mas eu estou tentando buscar sempre isso. Mas Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse, para mim, é assim, em termos da educação cristã, então é esse ensinar, é buscar em todo tempo, né? Eu estou buscando diante do Senhor, imitar, copiar, olho para a palavra e falo: Senhor, ensinou a fazer isso, eu não consegui. Senhor, vamos tentar de novo. E vamos buscar de novo. E então, é uma tentativa de ensaio e erro. A educação é isso. Né? A gente lembra lá, é no ensaio e erro, as coisas vão... E é repetição, é a desconstrução para construir outro. Né? E a gente ir firmando sempre na palavra. Meus filhos, quando eram novos, né? E até hoje eles ainda... Né? Eles falam muito isso. Mãe, tudo para você tem que ter um versículo. Né? Então, assim que é bom.
Tudo que a gente ia corrigir, que a gente ia orientar, eu falei assim, ó, a palavra de Deus diz isso, ó, a palavra de Deus diz aquilo. Então, é exatamente isso, né? É buscar na palavra os ensinos, os princípios e mostrar qual é a estratégia. E o mesmo acontece, né, com cada um dos nossos grandes desafios. Né? Você falou sobre o planejamento estratégico. A palavra de Deus diz qual é aquele que vai construir, não senta e faz um planejamento. O Senhor está dizendo ali, ó, senta, planeja, estabelece, vê onde você quer chegar, né? Ponha as metas, siga em frente. Ele não anula, muito pelo contrário. Né? Isso é um grande desafio. E pensando agora num outro cenário, né? A gente já falou do mais jovem, que está começando a caminhada. E o segundo conselho seria para um educador raiz, um educador que já tem uma caminhada e que talvez se sinta aí amedrontado pelos desafios que tem pela frente. Qual conselho você deixaria para esse irmão ou essa irmã? A gente tem que estar sempre buscando o novo. Né? Mas o meu desafio para esse educador que, diria assim, está se aposentando, né? Eu vou buscar lá no relacionamento quando Paulo diz para as mulheres idosas ensinar as mulheres mais jovens. O que Paulo está dizendo é, mulher, você tem algo para ensinar para a mulher mais nova. Não, sua vida não acabou ali, só porque você agora é uma idosa. E esse exemplo, para nós, educadores, e isso a gente ouviu muito, por isso que a gente saiu de 100 educadores para 500 educadores. Temos educadores muito jovens que estão acabando de se formar e que estão se filiando. Mas nós estamos com muitos educadores que estavam sentados e dizendo assim, meu tempo já passou. E que está olhando para a sua própria história e dizendo assim, não, eu posso contribuir, eu posso construir, eu posso pelo menos ser conselheiro de um educador novo. Então, é maravilhoso, está sendo muito interessante ver esses educadores. Né? Então, não tem lá um versículo dizendo, educador antigo, venha para, né, ensinar os mais novos. Sim. Mas, assim, se algum educador que estava pensando em desistir, em encostar a chuteira, não vem não. O campo está aí, nós precisamos agora. Não vai não. A gente está precisando. E assim, está sendo muito interessante, porque muitos educadores, esse da inteligência artificial, que, né, a gente agora está fazendo para o Ministério com Criança, nós fizemos um antes. Uhum. Então, foi assim, muito interessante, porque nós, acima dos 60, estávamos lá ocupando a vaga, né? Estávamos todos lá para descobrir, assim, foi fantástico. A IBF da minha igreja, desse ano, foi todo a parte de layout, foi toda na inteligência artificial. Que legal. Toda. Se vocês entrarem no site da igreja e olharem lá, os cartazes, tudo. E não foi feito por mim, não. Foi feito lá pelos meus educadores. Gente, existe inteligência artificial. Vamos lá descobrir o que é isso. E aí a ilustração das histórias, a ornamentação, tudo saiu, foi tudo criação. Não? A nossa igreja é meio metida. Entendeu? A gente todo ano faz uma IBF... como é que chama? Quando é nossa. Autoral, né? Autoral. Então, a gente faz a nossa IBF autoral. Então, aí, só que dessa vez as imagens, tudo Vocês têm material para a IBF? Tem algum tipo de material ou não? Da ordem dessa rodada? Da ordem? Não, vamos mandar para eles agora. Agora, tem uma coisa nova
Já fala aí, eu já Então, gente, ó, nem sei como é que eu vou dizer tá no isso. Né? forno. Tá no forno, né? Na reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira agora, nós vamos levar o projeto que está sendo produzido do farol da educação cristã da CBB. Então, é uma plataforma que vai ser lançada no dia... Vai ser apresentada ao Conselho no dia 28 e, óbvio, né, eles aprovando, a gente já está alimentando essa plataforma. Ela já existe, já estamos colocando lá, mas vai ser um espaço em que nós, batistas brasileiros, estaremos disponibilizando gratuitamente material de educação cristã. Glória a Deus, um legal. Todo repositório. material. Exatamente. Vai ser assim gratuito, subindo vídeos, músicas, histórias, Isso propostas, tem bacana. projetos, alguns manuais vão estar disponíveis nessa plataforma gratuitamente para quem acessar. Então, Todas as idades. todas as idades. Estamos trabalhando, né, e a gente vai estar apresentando agora na reunião do Conselho Que no dia bênção. 28. O contrato já foi assinado pelo presidente, já estamos trabalhando, as organizações todas já estão trabalhando e subindo material para que Em breve. eles autorizando. Aí vocês estão Já. O negócio está no forno, nem Aí, assim, nem olha, autorizado primeira linha. foi. Que Né? bênção, Mas dar vai certo. sair para a honra e glória do Senhor, né? Senão né? Ninguém vai pôr tanto material lá e. Sim, sim. Né? Então, Mas isso é uma ideia maravilhosa. E assim, sobre o que você falou de entender a preciosidade de quem já está há mais tempo, deixando ali um... Eu vejo como um desafio muito grande a questão de fazer discípulos e principalmente em questões de liderança, né? Às vezes eu me encontro na situação, às vezes assim, poxa, essa quarta não daria para eu ir, mas quem vai ficar? Um exemplo, né? Muitas vezes o líder ele se encontra nessa posição, mas ao mesmo tempo não age tanto para progredir no sentido de deixar uma linhagem, né? Deixar um legado, deixar uma... Então, é importante que nós pensemos nisso de continuidade e há muito para se contribuir. E eu aprendo muito e aprendia muito, principalmente com 2 irmãozinhos que nós perdemos recentemente lá na igreja, mas o ancião, o mais antigo, ele tem um lugar maravilhoso na casa e é muito legal a gente ver a família de Deus, que é uma família mesmo, né? Tem o vovô, tem a mãe, o pai, o filhinho que está chegando. Então, você, meu irmão, como ela disse, tem esperança, tem muita coisa para fazer e arregace as mangas, arregace aí a cachola para abençoar as novas gerações. Enquanto você tá na terra, meu filho, Deus quer te usar. Né? Deixa para ter folga no céu, tá? Aposentar no céu é você só vai descansar a vida eterna, descansando no céu. Aqui na terra é para trabalhar. Minha irmã, que alegria receber vocês aqui hoje, você em especial, e ouvir a sua história, ouvir o que Deus tem feito na sua vida, na sua família, e uma família que a gente pode falar que deu certo, que tá dando Glória a certo. glória a Deus. Num por tempo isso. de tanto ataque à família, num tempo de tanta fragilidade de estruturas, a gente vê algo sólido produzido pelo Senhor, enche o nosso coração. E eu vejo isso na sua história e quero muito ver os próximos capítulos aí, esse site saindo logo em breve, né? E agradecer a sua presença aqui. E você tem liberdade, caso queira deixar alguma consideração final, algum abraço, pastor Esli também, fique à vontade nesse sentido. Também te agradecer também ao pastor Miguel, né, que está te acompanhando, teu esposo, muito obrigado. A gente espera o senhor aqui, né? Em breve, Sentado aqui em breve, para a gente trocar uma ideia também, que eu tenho certeza que também ele tem muitas experiências, né? Tem histórias mil. Realmente Que é bom. um ministério muito lindo. E assim, o que Deus tem feito e o que Deus vai fazer é muito além Amém. daquilo que a gente pode É imaginar. verdade. Vocês, nós, povo de Deus, tem muito para fazer diferença. Glória a Deus. E nós, educadores, seja da denominação batista,
seja de outras denominações. Porque o que tem sido gostoso é que outros educadores têm participado conosco nos nossos encontros. Não é porta fechada. É realmente um somar esforços para que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo saiba que tem muito para compartilhar, independente da denominação que ele serve, nós estamos juntos. Então, isso é muito grato. Então, é seguir em frente no desejo de ver a obra da educação cristã se consolidando. Amém. Né, daquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo para a honra e glória dele. Glória a Deus. E eu agradeço a você que está conosco até agora. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a sua igreja, com a sua comunidade local, com o seu educador cristão ou com o seu grupo de educadores. Eu tenho certeza que a sua vida, o seu testemunho hão de abençoar muitas pessoas. E que Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter vocês em mais um episódio Petra Talk. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.